Beleza, estamos aqui mais um pedaço e hoje com esse cara aí que dispensa comentários, apresentações, Robert Drysdale, campeão de ADCC, campeão mundial, agora entrando numa nova empreitada do filme Close Guard, que vai trazer muita coisa bacana, muita coisa à luz, muita história bacana. Robert, obrigado mais uma vez pela generosidade e pela parceria aí com o canal. Obrigado mesmo. Obrigado, Pedro. Obrigado aí a todos os ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade e obrigado pelas palavras aí de apoio aí. E, bom, é isso, né? Vamos... Outra etapa do jiu-jitsu. Agora a gente está voltando para o passado aí. Teve a fase da medalha, agora tem uma nova fase. Então. Vamos falar então um pouquinho de quem você é, onde você treinou, porque tem uma molecada aí que está começando a estudar um pouco mais e vai estar fugindo um pouco de Mendes e Miau e está querendo saber de gente que também é interessante, que também tem coisa, outra, muito pelo contrário, que tem muito mais a acrescentar do que berimbolo da vida, né? Quem que é o Robert? Nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Conta um pouco da tua história, Robert. Bom, o Robert, ele nasceu nos Estados Unidos. Meu pai foi missionário mórmon. A minha mãe era nadadora. Meu pai aprendeu a falar português no Brasil durante a missão. Ele volta para os Estados Unidos para terminar a faculdade. A minha mãe era nadadora no Clube de Marília. Acho que era... Yara Clube, da minha cidade, cara. Clube. Pô, Yara Clube, é isso mesmo. Ela nadava lá. De Marília. É, Putz, que legal. a minha mãe morou em Marília há muito tempo, nadava pelo Yara Clube. E ela não falava uma palavra em inglês. Mas a universidade do meu pai encontrou ela aqui no Brasil nadando. Minha mãe, pô, tinha assim, títulos nacionais, assim, ela era nível olímpico, assim, natação, ela era muito, muito boa. Encontraram ela no Brasil para nadar pela Universidade dos Estados Unidos, oferecer uma bolsa de estudos. Então ela foi. Quando ela chegou, a única pessoa que falava português no campus todo da universidade era meu pai. Aí eles casaram, eu nasci na Universidade de BYU, em Utah, Universidade Mormon. Eu nasci nessa universidade. E vim para o Brasil com 5, 6 anos, minha mãe queria voltar depois de um tempo e tal. Com 5, 6 anos eu vim para o Brasil. Malemar falava português, assim, mas a dificuldade, assim, porque era criança, enfim, tinha crescido nos Estados Unidos, tal, sofri bastante no prézinho. Mas, assim, depois eu fiquei muito abrasileirado, né? Eu fiquei muito tempo no Brasil. Então, estudei no Brasil, fiz faculdade no Brasil. Eu fiquei meio com essa metamorfose aí ambulante, né? Eu fiquei um híbrido, né? Não é nem uma coisa nem outra. Eu tô no limbo entre as duas coisas. Pô, que legal, cara, que bacana. Eu não sei se, já que você está estudando tanta história, não sei se você sabe, mas o primeiro medalhista olímpico do Brasil saiu de Marília, que é o Okamoto, que era um nadador do Yara Clube. Eu não sabia disso. Cara. Olha que legal. Não, eu sei que eles têm uma tradição muito forte de natação aí. Inclusive, já visitei o clube, né? Teve uma reunião aí em Marília, eles voltaram para... assim, a pessoa da velha guarda voltou para se encontrar. Eu era criança, minha mãe me levou, tal, então eu pude ver onde é que minha mãe passou grande parte da juventude, porque ela é de Itu, né, interior de São Paulo, mas ela passou grande parte da juventude em Marília. E, bom, é isso, eu encontrei o jiu-jitsu com 16 anos de idade, né, eu comecei num estilo que chama Morgante Jiu-Jitsu, que não é bem o jiu-jitsu brasileiro, tal, é um cara... Uma porradaria também, né? Sim, é um karatê com judô, assim, eu diria, sabe? E a academia acabou fechando, comecei a treinar com o Otávio de Almeida Júnior em Itu, no interior de São Paulo. Eu fiquei na academia do Otávio quase um ano. Eu voltei, terminei o colegial, né, tenho o segundo grau no Brasil e voltei para os Estados Unidos para fazer faculdade, onde comecei a treinar na academia Luas Pederneiras, né, que era uma filial da Nova União na época. Treinei lá durante 2 anos, mas depois de 2 anos nos Estados Unidos, aqui eu já não estava muito legal. Sentia muito falta dos amigos, da família, não tinha amigos aqui, não tinha competição nos Estados Unidos nessa época. E eu já estava numa energia assim, de querer competir bastante. Então, voltei para o Brasil, comecei a treinar na academia do Paulo Strecker, em Indaiatuba, na Maromba de Indaiatuba, que era perto de Itu. Eu comecei a treinar ali. Treinei ali durante 2 anos. E depois comecei a treinar em São Paulo, na academia recém-formada Master, né? Que depois foi ser a Brasa, foi a TT, depois foi Brasa e tal. E ali eu treinei, aí treinava com o Teles, com o Demian, com o Léo, com o Tererê, com esse pessoal aí.
Foi logo na época que eles saíram da Aliança. Eu fiquei ali com eles da faixa marrom até pegar a preta com o Léo Vieira, né? Fui campeão mundial, campeão brasileiro, roxa com a maromba, marrom com a brasa, era master na época, né? Campeão brasileiro também de marrom, campeão mundial na preta, campeão da DCC, é tudo brasa isso, né? Aí quando a brasa racha, né? Checkmate, Atos, vai cada um pro canto. Eu decidi ficar sozinho, que eu não aguentava mais a politicagem. Sou amigo de todos, mas políticas à parte, aí eu vou. E recentemente eu comecei a trabalhar com o Cavaco. Recentemente, 2012 para cá. Voltei a trabalhar com o Cavaco, que é um grande amigo meu. Tive uma experiência. Gente boníssima. Sim, sim. A gente se dá bem, né? A gente tem muitas ideias em comum, então é fácil lidar com ele. Mas é isso. Em 2005 fui campeão mundial na preta. 2006 eu perdi a final pro Roger. 2007 eu perdi outra final pro Roger. 2007 também eu fui campeão da DCC, categoria absoluto. E depois disso comecei a lutar MMA. Fui treinador de MMA, cheguei a treinar 5 campeões do UFC. Eu treinei o Vitor Belfort, treinei o Randy Couture, treinei o Vanderlei Silva, eu treinei a Joana, eu treinei o Forrest, eu treinei o Frank Mir. Treinei grande parte aí daquela época do UFC, eu treinei muita gente. E depois comecei a lutar. Cheguei a lutar no UFC. Mas assim, eu fui perdendo a paixão, assim, não pelo esporte em si, mas... Pela competição. Não, eu acho que seria o show business, né? Eu não sei como traduzir show business em português. Assim, eu não gosto de repórter, cara. Os caras, assim, é tudo para. Eles não querem reportar. Eles não querem contar uma história. Eles não querem, assim, eles não estão preocupados com arquivar a história. Eles querem clique. Eles querem audiência. Sim. Assim que a mídia funciona. Eles funcionam. A mídia social hoje mudou muito o jeito das pessoas lidarem, né, cara? Então, assim, eles estão muito mais preocupados com vender do que eles estão preocupados com uma integridade jornalística, uma ética jornalística. E eu não consigo respeitar jornalista sem ética. Eu acho que o jornalista ele é um historiador do presente. Ele tem uma responsabilidade enorme, né, de reportar o presente da maneira mais correta possível, independente de audiência. Eu penso assim, entendeu? Mas eu não via isso no MMA. Isso é uma tendência mundial em todo lugar, não só no esporte, né? Não gostava do fã, o fã que não é educado, pra mim eu não suporto, cara. Eu acho que o fã que xinga o lutador é um ignorante de carteirinha, cara. Ele é um burro, desculpa. Mas se você não conhece de luta, você não tá em posição de julgar aquilo que você não conhece. Eu não entendo de física quântica, eu sempre falo isso. Eu não entendo de física nuclear. É por isso que eu não dou palpite. E se eu ouço um doutor falar sobre física nuclear, eu fico quietinho ouvindo e aprendendo, porque eu não estou em posição de falar para ele que ele é burro, que ele não sabe nada, que ele não sabe. Então, eu fui me irritando com tudo isso, assim, eu vi um lado muito feio, assim, do mundo MMA, que eu já não gostava tanto, e aí eu tive filhas, né, cara, aí muda muito a prioridade, já não queria mais tomar soco na cara, e mudei de rumo, mudei de caminho, vivi no jiu-jitsu, fui campeão mundial de kimono, que é o que eu queria, fui campeão da DCC sem kimono, que é o que eu queria, fui treinador bem sucedido com e sem kimono e no MMA. Faltou o cinturão do UFC, que era um sonho desde criança que eu tinha, queria muito aquele cinturão, não cheguei, mas não tem problema, né? A gente não tem tudo que a gente quer na vida, né? Bacana, porra, que legal, e como é louco, né, cara? As coisas, às vezes, as histórias se cruzam. Tua mãe veio treinar na minha cidade e tal, porra, que legal, fiquei contentão. Eu faço questão de falar da minha cidade, porque acho que a gente tem que lembrar das origens e dar valor às origens, né, cara? Acho que você está fazendo isso agora com o filme. E vamos entrar agora, então, na pergunta faixa azul, que da onde surgiu a ideia do filme, o porquê do nome, o Closed Guard, porque é a única guarda que funciona é fechada. E é mais fácil ganhar um campeonato ou arrumar apoio para um filme desse tamanho, cara? Olha, então vamos lá. A ideia do filme, eu sou historiador de formação. Que legal. Eu comecei meu mestrado, inclusive, na mesma época que comecei a trabalhar no filme. Eu não terminei porque a academia é demais de burocrática, cara. Eu não aguentava mais. É uma coisa... Não era um desafio que eu esperava. Desafio intelectual não encontrei. Eu encontrei um mar de burocracia, do qual eu não me interesso nem um pouco. Então eu parei na metade do meu mestrado e eu aprendo muito mais lendo sozinho do que eu aprendi dentro do mestrado, infelizmente. Mas recomendo, para algumas pessoas talvez seja importante, mas para mim já não funcionava. Mas assim, eu sempre gostei muito de história. Eu nunca me interessei pela história do jiu-jitsu,
Até porque, eu não sei, mas eu nunca... Era uma margem da história, ela não era assim... Para mim, a história da Guerra Fria é fascinante, a Segunda Guerra Mundial é fascinante, a Revolução Industrial é fascinante, a Renascença... Esses, para mim, são movimentos grandes que explicam o mundo hoje. Então, para mim, esses são movimentos muito maiores, mas a história do jiu-jitsu, para mim, era uma coisa tão marginal que eu nunca me interessei. Mas um dia, um aluno meu me perguntou por que eu não tinha uma foto do Hélio e do Carlos na parede da minha academia. Como aqui no Brasil nem tanto, mas aqui nos Estados Unidos é quase todas, tá? Tem Carlos e Hélio, ou Carlos ou Hélio, né? Um dos três. Os dois, um ou outro. Mas sempre tem. E eu não tinha de ninguém porque eu não conhecia a história. Eu não tinha história eu era um pouco desconfiado, um pouco cético em relação à versão oficial, né? Porque para mim, assim, como conhece um pouco de história, você sempre fica meio pé atrás naquilo que você ouve, né? Você não pode, você tem que conhecer por si mesmo para ter uma opinião fundada. Então, mas eu comecei a pesquisar, porque eu fiquei assim, como um aluno me encurralou, eu falei, pô, eu quero conhecer um pouco mais essa história. Eu lembrei de um livro que um aluno meu tinha na casa dele, ele nunca leu, mas ele tinha o livro na prateleira, chama Choque, do Roberto Pedreira. Sim, Roberto Pedreira. Assim, um trabalho acadêmico muito bacana, fantástico. Assim, eu fiquei, pô, eu não sabia que existia isso no jiu-jitsu. E ficou na memória. Quando meu aluno me desafiou e falou, por que você não tem a foto do L na parede? Eu decidi que eu ia começar a pesquisar. Eu comecei com o Choque, também busquei na internet, encontrei um livro do Marcel Serrano. O Marcel faz uma pesquisa muito bacana aí no Brasil. Tá? Comprei o primeiro livro que eu li foi o Geo Mori, Guardião Samurai. E assim, muitas das fontes, tanto do Choque quanto do Guardião Samurai, do livro do Serrano, eles voltavam para a Biblioteca Nacional. Assim, olha que bacana, né? Essas fontes não estavam disponíveis depois. Eu comecei a me interessar, eu comecei a entender a história do Jorge Grace, do Geo Omori, do Donato Pires dos Reis. Aí o nome Jacinto Ferro que aparecia aqui, ele, quem são essas pessoas, né? E quanto mais desconfiado eu ficava, mais eu começava a cavocar. E eu vi que haviam pessoas, né, na história do jiu-jitsu que foram fundamentais, mas que não tiveram a sua história contada. E eu sempre tive, assim, parte da minha personalidade, eu sempre gostei da zebra, né? Eu sempre gosto de falar da zebra. Na Revolução Americana, o americano fica louco, mas eu falo. Quem ganhou a Revolução Americana foram as milícias, não foram o George Washington. O George Washington nunca... E é verdade. O George Washington nunca ganhou uma batalha. Ele queria lutar com os britânicos em formação europeia. Só que os britânicos eram muito mais eficientes. Então, na batalha, o George Washington não ganhava uma. Mas ele se tornou a história toda porque ele foi o primeiro presidente. Então, ele escreveu a história. Então, só ele é lembrado. O papel das milícias, que foi fundamental, ninguém lembra. Então, eu sempre gosto de falar da milícia muito mais do que do George Washington, para mim, porque as milícias são mais interessantes. E na história do jiu-jitsu ficou aquela coisa Carlos e Hélio. Então, a primeira coisa que as pessoas têm em mente é o quê? Que o filme é um ataque à família Gracie, né? E a gente nunca quis fazer isso. Deixa bem claro isso, porque se eu coloco, eu dou importância, eu dou valor à história do Jorge, se eu dou valor à história do Takeo Yano, se eu dou valor à história desses outros personagens, isso não degrina em nada o papel do Hélio e do Carlos. Sim, sim. Sim, como a história do jiu-jitsu tem um aspecto de culto, de fanatismo também. Então, o fanático, qualquer coisa que não seja dentro do seu dogma, qualquer informação, qualquer vertente, qualquer narrativa que não seja dogmática, ele já vê como uma afronta à sua ideologia. Então, já assim, tem essa preocupação em não ser um documentário anti-Gracie. Mas não tem como falar a história do jiu-jitsu sem dar crédito para esses outros personagens. Então, outros eventos históricos. Então, quando eu vi tudo isso, eu falei, pô, esses trabalhos acadêmicos, esses livros, as pessoas não vão ler. Porque assim, a nossa geração já não gosta muito de ler. Choque é uma leitura extremamente pesada. Ela não é uma leitura divertida. Pouquíssimas pessoas conseguem terminar, porque ela é acadêmica. O Pedreira, ele cataloga informações assim, em ordem cronológica. Não é uma leitura que conta uma narrativa histórica. Se você não está familiarizado com os personagens, você não consegue nem fazer sentido da história. Entendeu? É só porque nós conhecemos um pouco da história do jiu-jitsu, mas assim, principalmente através da família Gracie, que nós conseguimos contextualizar os eventos que trouxeram, que fizeram o jiu-jitsu brasileiro existir como ele existe hoje. Mas é uma leitura chata, não é uma leitura legal. Então, o que acontece? Nós tivemos a ideia de fazer um filme, um documentário. Eu tinha essa ideia na cabeça. Quando eu conheci o Fábio tinha a mesma ideia. Então, foi assim, pô, nós sabemos que para criar uma ponte entre o trabalho pesado e o público, né, você tem que fazer alguma coisa que seja acessível. Nós pensamos no documentário.
E aí começamos a correr atrás, assim, ter as ideias, como é que vai ser o ângulo do documentário, qual vai ser a qual que vai ser o objetivo do documentário? É contar a história da família Grace, contar a história do Carlos, é contar a história do judô no Brasil. Qual que é o documentário? O documentário é a história do jiu-jitsu brasileiro. Como a história do jiu-jitsu brasileiro, que na verdade um termo muito mais apropriado é judô brasileiro, porque não é jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é outra coisa, é judô. É que assim, nós acostumamos com o termo jiu-jitsu, né? Mas assim, o correto seria judô brasileiro. E é uma vertente Kodokan, é simplesmente isso, é um subestilo que foi se modificando com o tempo, se distanciando cada vez mais da matriz judô. Mas como essa história ela é fechada, a gente queria chamar de close guard, que é guarda fechada, né? E também tem um simbolismo da guarda fechada ser a posição do jiu-jitsu brasileiro de enfrentamento com o judô. O Hélio, quando luta com o Ono, ele não quer soltar o jogo, ele quer fechar a guarda. Ele quer fechar a guarda, ali ele fica, entendeu? Então, aquela história, assim, aquela coisa amarrada, aquela coisa presa, aquela coisa truncada, para mim, assim, a guarda fechada, ela não só simboliza esse aspecto do jiu-jitsu brasileiro, mas simboliza a história, né? Então, o nome ficou Close Guard. Legal. Iria ser a história não contada do jiu-jitsu no Brasil, mas o subtítulo estava muito parecido com o livro do Pedreira, então já não quis usar. Então nós optamos pelas origens do jiu-jitsu no Brasil. O Pedreiro é meio até controverso, né? Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que ama. Ele é um cara meio que ou ame ou odeia, né? Ele não tem muito passa. Não, ele é antagonista, ele não é um cara, não tem morno ali com ele, né? Ou é quente ou é frio com ele, né, cara? Ele assim, ele é um acadêmico bem sucedido, ele não é assim, ele é acadêmico profissional, tá? A pesquisa dele é bem completa, porque ele, assim, principalmente nem só no choque, mas no craze, que é a introdução para o choque, né? Ela vem depois, mas ela serve como uma introdução para o choque. A pesquisa é em português, inglês, espanhol, francês, japonês, pesquisas primárias, fontes primárias. Então você vê que é um trabalho muito sério de um profissional, tá? Mas assim, você vê que ele não tá, eu não acho que ele seja uma pessoa política. Eu acho que ele é uma pessoa bem assim, direto ao ponto, bem objetiva. Ele coloca a informação ali na sua frente, deixa você interpretar. Eu acho que ele é mais neutro do que as pessoas imaginam. As pessoas veem ele como um anti-Grace, né? Porque eu acho que assim, a história que vem, quando você cataloga em ordem cronológica e você vê os eventos, assim, aspectos da personalidade do Carlos e do Hélio, eu acho que não pintam figuras assim louváveis, em termos gerais. O que eu me distancio do Pedreira é o seguinte, eu acho que ele fala demais da vida pessoal deles. Eu não acho isso importante. Tipo assim, tem aspectos da vida pessoal do Carlos e do Hélio que eu não aplaudo. Eu acho, assim, reprimíveis. Por outro lado, elas não têm nada a ver com a história do jiu-jitsu. Então, sem dúvida. Então, assim, ele não fala da vida pessoal do Takeo Yano, por exemplo. Da vida pessoal do Donato Querido dos Reis. Ninguém entra em detalhes. Mas da vida do Carlos e do Hélio virou alvo. Eu não gosto desses aspectos da vida dos dois. Vários. Aí é o esquema do social media, né? Que o cara começa a também olhar para o lado pô, vai dar burburinho, vai dar clique, vai vender, não vai vender. Eu acho que tem uma antipatia, assim, por esses aspectos e eu entendo, eu compartilho, tá? Eu compartilho da antipatia. Se eu fosse fazer um filme sobre o Carlos e o Hélio, eu faria o podre e faria o bom também. Mas assim, o documentário não é sobre o Hélio, sobre o Carlos. O documentário é sobre a história do jiu-jitsu. Então, o Carlos e o Hélio, eles entram no documentário como protagonistas centrais dessa história. Então, assim, quantas esposas o Hélio teve, o Carlos e o esoterismo. Quantos filhos isso aí já para mim o Carlos criou. Isso aí para mim é bem menos importante. Embora, assim, determinados aspectos dessas personalidades, elas foram importantes, né? O autoritarismo do Hélio. O Hélio é uma figura forte, autoritária, mandona. Foi importante. Sem essa característica, eu acho que o jiu-jitsu brasileiro teria sido engolido pelo judô. Estaria todo mundo fazendo judô hoje. Né? O esoterismo do Carlos levou a relação com Santa Maria, que foi o patrocinador do jiu-jitsu brasileiro. Sem Santa Maria não teria tido jiu-jitsu brasileiro. Ele é um homem de negócios, nem treinar não treina. Aliás, desculpa, perdão, treinava. Nós aprendemos com o Armando Vridet, que ele dava aula, inclusive. Eu sempre pensava, eu nunca vi o Oscar Santa Maria como lutador de jiu-jitsu, muito menos como professor.
mas de acordo com o Armando, ele inclusive dava aulas. Mas assim, sem ele, eu não vejo assim a família Gracie sobrevivendo a década de 60, 50, 60 ali e tal. Minto, não, ali foi antes, ali foi 40, 50. Mas ele sim, o momento de ápice assim, da família Gracie nesse período, ele se dá com o Oscar Santamaria como financiador da família. O cara que comprou a casa, inclusive, né, de Teresópolis, foi o cara que ajudou a financiar a casa e tal. E o Carlos usava desse aspecto esotérico, né? Aquela coisa da Rosa Cruz, espiritismo, Mago Lajovino e tal. E o Oscar Maria caiu na conversa. E acho que porque ele cai na conversa, ele vira o patrocinador do jiu-jitsu. Então, em alguns momentos, esses aspectos da personagem do Carlos Weathers, eles têm um papel no jiu-jitsu. Assim, inclusive, nós tocamos de leve em alguns deles, assim, mas não entramos em detalhes, porque vai sair muito do foco, entendeu? Mas para quem precisa conhecer, tá lá, a história tá escrita. Pô, que bacana. Vamos para a pergunta faixa roxa, então, Robert. Vamos lá. De todas as faixas vermelhas que você conheceu, qual que você mais aprendeu e qual que você mais encantou? Pode ter sido um de um lado, outro do outro. Pô, aprendi muito, tanto jiu-jitsu quanto vida. E qual que foi o que mais te encantou desses que você conheceu? Olha, essa resposta eu vou te dar em 3 facetas, tá? Não tem como te dar essa resposta em um lado só. Vou te dar 3 pessoas, na verdade, por motivos muito diferentes. Uma que eu não cheguei a conhecer, que era a que eu mais queria conhecer, que era o Jorge Medi. O Jorge Medi era o que eu mais queria conversar. O Jorge Medi, assim, especulamos, tá? Não temos Essa evidência. já seria a próxima pergunta, mas era de pau na máquina e vamos matar as duas numa só. Então, porque o Jorge... Perdão, esqueci que você tinha... Não, tranquilo. Mas o Jorge Medi, a gente pode voltar a falar dele mais detalhe, mas ele é interessante porque talvez ele tenha sido responsável por uma renascença técnica no jiu-jitsu na década de 70 ali, quando ele começa... Ele fica muito tempo no Japão. Então, quando ele volta, qual que é? Assim, a tese qual seria? De que ele introduziu muitas técnicas de chão do Kosen no jiu-jitsu brasileiro. Então ele teve um impacto muito grande num período de revolução técnica no jiu-jitsu brasileiro. Mas o que é interessante do Jorge Medi é que ele não quis ser entrevistado. Né? Normalmente, no mundo atual, as pessoas, todo mundo quer um minuto em frente à câmera, né? Tem aquela coisa, o ser humano nunca foi tão narcisista, tão vaidoso. E normalmente não tem nada para falar. Isso que eu acho interessante, né? Quanto mais a Kim Kardashian não tem nada para falar. Tá aqui, 69, não tem nada para falar. O Donald Trump Tá bombando. não tem conteúdo. Neymar Júnior tem menos ainda. Quanto mais que aparece, quanto mais aparece, menos conteúdo tem. Você vê isso no jiu-jitsu, você vê isso na política, você vê isso a nível acadêmico. Assim, quanto menos conteúdo, mais vaidoso ele fica. E ver uma pessoa como o Medi, que tinha muito para falar, não quis ser entrevistado, eu fiquei desapontado como produtor, como fã, né, como praticante. Por outro lado, eu passei a admirar um homem que, nas próprias palavras, né, ele falava assim: eu não tenho nada para falar, eu não sou ninguém. Isso ele no telefone com o Flávio Bering, né, que nós pedimos para o Flávio Bering: por favor, professor, liga para o Medi, fala para eles nos conceder uma entrevista. O Flávio ligou. Pô, vamos lá, Medi, fala com os caras, fazer um projeto bacana, vamos contar a história do jiu-jitsu. Medi, eu falava assim, pô, eu não sei nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada para falar. Uma pessoa muito humilde. Mas infelizmente não falamos com ele. Mas para responder a tua pergunta, existem dois dos velhinhos assim que mais me encantaram por motivos muito diferentes, tá? Um foi o Robson Gracie. Assim, eu vou dizer assim, com cuidado quando eu falo, porque... Toda a família ali, todos são muito gente boa, né, cara? Não tem... Vai falar mal do Renzo? Só o Valide fala mal do Renzo. Só. Mas assim, eu não digo nem gente boa porque eu não conheço ele tão bem, mas eu vou falar por que o Robson me encantou. O cara de um carisma, assim, uma sedução, uma habilidade de, assim, ele ficava falando, aqueles caras velhinhos ficar falando, você quer ficar o dia, a tarde toda com ele ouvindo, porque ele tinha tanta história para contar. O problema é que você não sabe onde é que a história acaba e começa a mentira, porque ele conta a história tão bem, você não sabe nem o que é o que mais. Mas ele é um puta contador de história. Assim, um homem, assim, uma habilidade poética, assim, ele fala assim, ele lançava uma jogada poética, assim, quando ele falava, que eu falava, pô, esse cara, isso foi orgânico, ele já mandou essa, assim, né, espontâneo, ou ele memorizou isso aí e aprendeu a usar na conversa de memória, porque é impressionante, assim, ele se expressa muito bem, de uma maneira muito bacana. Pô, tava uma hora, assim, saindo do restaurante, ele com 90 e poucos anos, ele dava em cima da menina no restaurante, assim, né,
jogava um chaveco na menina, mas assim, com um chaveco bom, afiado, não é aquela coisa, não, assim, chaveco afiado. O homem Mantendo a linhagem, né? eu fiquei de cara, assim, eu falei, pô, esse cara... Mas, assim, muito carismático, mas, assim, ele falou uma coisa que ficou muito comigo. Embora eu não concorde totalmente, concordo em partes. Mas conforme eu fui entrevistando todos esses senhores de idade, assim, ao fim da 80, com 90 anos, alguns deles, né? Eu pedia conselhos de vida para todos. Eu falava, me conta um conselho de vida. Porque, na verdade, quando eu vejo o Armando Viridi, quando eu vejo o João Alberto Barreto, quando eu vejo o Robson Grace, eu me vejo no futuro. Porque esse sou eu daqui a 40 anos. Esse sou eu, né, no futuro. Eu sou um professor de jiu-jitsu. Quando você tiver com 80 anos, você vai colocar o kimono com dificuldade. Você não vai conseguir treinar mais. Você vai conseguir contar história só. Então eu queria ver como é que eu vou ser? Eu vou ser o João Alberto? Eu vou ser o Armando? Eu vou ser o Robson? Como é que eu vou ser? Então eu queria muito isso, assim, de tirar a informação deles. E eu perguntei pro Robson, dá um conselho de vida aí. Ele ficou assim, ele ficou quietinho, ficou pensando. Aí ele falou assim, ó, na vida você tem que ser inconsequente. Aí cara, foi o último conselho, assim, de todos os conselhos que você espera, que você sempre ouve, passe mais tempo com a família, viaje mais, brigue menos, né? Sabe, curta os pequenos momentos da vida. Eu esperava uma coisa assim. Aí o Robson manda, seja inconsequente. Ou seja, foda-se e viva a vida, né? Mas eu gostei muito dessa resposta. Eu vou te falar por quê. Porque é um tema com quem eu sempre lutei com esse tema na minha cabeça, né? Se a vida ela é passiva, é uma vida sem aventura, é uma vida comportada, é uma vida segura, mas é uma vida sem aventura. E eu acho que o Robson, ele contando as histórias da vida dele, você vê que é um homem que viveu com intensidade. Ele viveu em alta velocidade a vida inteira. Ele mesmo fala que ele jamais esperava que fosse chegar numa idade onde ele seria o patriarca da família Gracie. Ele jamais esperava isso. Porque ele viveu a vida com tanta intensidade, você percebe isso assim, conversando com ele, que ele esperava estar morto muito mais jovem. Então, assim, ele falar que é inconsequente é uma coisa assim, é uma lição de vida. Porque eu vou te falar, as minhas melhores aventuras, eu sempre falo isso, quando eu ia viajar, eu não planejava. Eu colocava uma mochila nas costas, eu tinha R$ 500 no bolso, falava, vou, carona, comer na rua, se vira, dorme, sabe, essa coisa de mochileiro? Essas foram minhas melhores aventuras. Aquelas viagens que eu planejei no resort, hotel 4, 5 estrelas, não foram tão bacanas, eu não vivi nada. Foi legal, piscina, tal, caipirinha, se diverte, mas você não vive. Eu vivi muito mais quando eu pegava carona na fronteira do México com a Guatemala. Aí foi legal. Eu tava pegando carona aleatória com gente na rua. Expeditivo. Falando um portunhol quebrado, assim, mas muito bacana, sem celular, não tinha nem celular, não pegava no exterior nessa época. Mas assim, essas são as minhas melhores histórias. Isso me lembra muito uma citação do Shakespeare. Ele fala assim, a consciência faz de nós todos covardes. Né? Quando você fica consciente, você vira um covarde. É quando você vira responsável que você vira um covarde e você para de viver. Então, ao mesmo tempo que eu não concordo completamente com a filosofia de vida do Robson, eu vejo assim que tem uma certa bravura, uma certa coragem no modo dele de viver, que assim o resultado final é uma vida bem vivida, entendeu? Então eu passei a admirar assim a inconsequência dele de uma maneira bem que eu jamais esperei que eu fosse admirar isso na inconsequência, né? Na vida nós somos ditos a ser responsáveis a vida toda. Sim, E aqui de mestre, né, o patriarca da família Grace falou não, seja irresponsável. Mas eu gostei muito de conhecer foi o Armando, cara, porque eu sempre falo isso, assim, um tema que para mim é recorrente, assim, aprendendo um pouco mais sobre a história do jiu-jitsu, é de que o jiu-jitsu não possui o do judô. Nós somos uma arte marcial sem pedra angular filosófica. Nós somos os meus amigos ficam bravos, eles não gostam de ouvir, mas eu vou falar. Nós somos a filosofia do Hakuna Matata. Já viu o Hakuna Matata do Rei Leão? É lindo viver. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Hang Loose, Açaí, é a filosofia do Hakuna Matata, cara. Então, e eu nunca conheci no jiu-jitsu uma pessoa que, para mim, simbolizasse o do jiu-jitsu. No jiu-jitsu eu vi surfistas, eu vi brigadores de rua, eu vi excelentes artistas técnicos, eu vi
gênios na luta, eu vi tudo isso, mas eu nunca vi uma pessoa que falava, essa pessoa possui uma sabedoria da qual eu posso aprender algo. Talvez eu tivesse encontrado isso com o Mehdi. Todas as pessoas me diziam, quem conheceu o Mehdi falava, esse é o cara com quem você quer falar. Mas eu vi no Armando isso. O Armando é uma pessoa extremamente inteligente, o melhor vocabulário que eu já vi na língua portuguesa em toda a minha vida. Tá? Eu nunca vi um vocabulário como o do Armando. Nunca. Impressionante. Cada 10 palavras é uma palavra nova, assim. Eu tive que buscar um dicionário depois, assim, conversar com ele, porque nem professor da língua portuguesa eu vi um vocabulário tão bom. E você vê uma pessoa cheia de amor, cara, uma pessoa sem rancor, uma pessoa que não tinha medo da verdade. Ele criticava o Hélio, ele era extremamente leal ao Hélio. Você vê, assim, que ele tinha um carinho muito grande pelo Hélio, mas ele criticava também. Você vê que ele tinha essa sinceridade. Não, mas o Hélio erra aqui, ó. E o Carlos errou aqui, aqui, aqui. Ele falava. Eu aprendi muito a admirar a sinceridade dele. Eu acho que de todos que eu conheci, o que para mim mais se aproximava do Do, né, aquela pedra angular filosófica que o jiu-jitsu brasileiro não possui, infelizmente, o que mais se aproximava dessa pessoa, de um grande mestre da arte de jiu-jitsu, foi o Armando. É um velhinho assim que você queria abraçar ele, cara. É uma graça. Você queria ficar abraçado. Putz, esse velho é muito bacana, cara. Você queria ficar a tarde toda conversando com ele. Porque ele falava assim com uma sinceridade, ele tinha um amor ao próximo, um amor à vida, uma pessoa do bem. Você vê que não tinha maldade nenhuma, não gostava de vale tudo porque não queria machucar ninguém. Ele lutava porque faziam ele lutar, ele não queria lutar não. Mas você vê que ele é uma pessoa do bem. Então, você não tem como você não sentar com o Armando e não se apaixonar por ele. Porra. Putz, Robert, e você sabe que você fala uma coisa que eu sempre falei, né? A questão do judô e do jiu-jitsu, né? Eu vim do judô, treinei judô e essa parte do do mesmo, essa parte de filosofia, a parte de postura, é muito diferente, e é uma pena, e é uma pena que eu vejo, no meu entendimento, tá pequeno tal, mas eu vejo um problema seguinte, quanto mais se prolifera equipes, bandeiras, mais vai se perdendo filosofia. Não se mantém uma linha mestra, não se mantém um cerne de filosofia. Coisa que o judô, eu vejo, primeiro, não tem tanta bandeira, né? O nome do professor, 99,9% o professor tal, eu sigo a linha do professor tal. Então você tem uma linha mestra ali. E o jiu-jitsu eu não vejo isso, cara. Eu vejo realmente esse negócio brasileiro do vamos que vamos. Eu penso muito parecido com você. A cultura do jiu-jitsu, a filosofia do jiu-jitsu, é a filosofia do surf. Ela não é nem do jiu-jitsu, ela não é nem brasileira. Ela é do surf da Califórnia, é a cultura do sul da Califórnia, de surfista. É a cultura do surf. Então, assim, eu não vejo, eu não gosto. Eu, pessoalmente, assim, eu acho que a IBJJF fez muito pelo jiu-jitsu, mas vieram um pouco tarde e vieram sem filosofia. Eles vieram organizados. Eles se organizaram, Sim. assim, hoje... Business. Mas não é só business, não, cara. Eles fizeram muito, assim, eles deram estrutura pro esporte que o judô tem desde o começo. A Kodokan, a diferença do jiu-jitsu brasileiro com a Kodokan ela é formada com um currículo, com um método, né? Eles têm um core, né? Eles têm uma célula tronco ali, que são os katas deles, né? E dali sai a arte, dali sai o esporte. Mas existe a arte, ela é coesa. O jiu-jitsu brasileiro, ele expande a partir disso do judô. O jiu-jitsu brasileiro começa ao contrário, ele explode, depois eles tentam se organizar e criar o quê? A estrutura central. Então, a IBJJF chega atrasada e ainda ela não possui, com toda a sua organização, com todas as suas qualidades, assim, colocaram ordem na casa. Eles realmente colocaram. Mas falta o do, falta a filosofia, falta aquilo que o Jigoro Kano, que para mim, eu falo isso, os judocas já não gostam, mas eu falo. Eu não acho que ele era um cara que entendia de luta, sinceramente. Para mim, um cara que entende de luta não pode eliminar o chão. O cara não entendia nem de grappling. E vai falar de defesa pessoal, então se o teu argumento é defesa pessoal, então você tinha que deixar soco e chute. Porque numa pancadaria contra vários adversários, o soco é a tua melhor arma, não é nem agarrar. Então ele não entendia de luta. Mas assim, ele foi uma pessoa, um lobista, ele foi um político, ele foi uma pessoa altamente inteligente, de muita influência, e é o pai das artes marciais como nós as conhecemos no sentido moderno hoje. Mas ele era, acima de tudo, um filósofo. Ele tinha uma preocupação com a educação e com o bem-estar social.
E isso, milagrosamente, permaneceu no judô, com algumas exceções. Você tem o jiu-jitsu brasileiro, você tem o sambo, você tem algumas vertentes do judô, mas são poucas. O judô ele permanece coeso assim durante 100 anos. Isso é muito. Eu não consigo ver essa união no jiu-jitsu brasileiro. Um dos motivos que você menciona realmente é a equipe. O outro motivo é a tentativa. Isso é uma coisa norte-americana, tá? Isso não é coisa de brasileiro, mas é norte-americano com a influência do pro wrestling e do boxe, de profissionalizar o jiu-jitsu a qualquer custo. Então, hoje, existe um movimento nos Estados Unidos de profissionalizar o jiu-jitsu a qualquer custo, porque nós vamos ganhar dinheiro. E para o americano, isso é um defeito da cultura americana. O único valor é financeiro, não existe mais business, o business. Você pode ser um picareta de primeira mão, contanto que você ganhe dinheiro, você vai ser aplaudido. Eu vou te dar um exemplo. Aquele cara, o Wolf of Wall Street, já viu aquele filme? Sim, filme, animal. Careta de primeira categoria. O cara é um monstro, mas o americano aplaude, porque ele é um cara que pro americano venceu na vida. Vencer na vida é ganhar dinheiro. Então você pode falar mal, você pode insultar a religião do adversário, você pode insultar o pai do adversário, você pode ser arrogante, você pode ser vaidoso, você pode ser tudo. Os valores do do não existem, não são importantes porque não dão dinheiro, contanto que você ganha dinheiro no fim. E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual o Jigoro Kano ele se distancia do termo jiu-jitsu, que no Ocidente passa a ser diretamente relacionado com lutas de circo, lutas marmeladas, lutas profissionais. Então ele quer refundar a arte marcial com um objetivo social, né, de melhoramento do indivíduo, não só de ser um grande lutador, mas a melhor do indivíduo. Então o Jigoro Kano ele é pai da arte marcial nesse sentido também, não só porque ele cria um currículo organizado, mas ele cria arte marcial para as massas. E isso, para mim, é uma coisa que eu admiro muito no judô. Principalmente conforme eu fui ficando mais velho, eu admiro mais e mais. Eu penso menos e menos daquele cara de 22 anos, faixa roxa, que dá berimbolo em todo mundo, ganha tudo campeonato, mas não tem nada para acrescentar além da técnica. Eu passei por essa fase também, eu acho que são fases da vida. Talvez o Jigoro Kano não fosse tão sábio na juventude, mas assim, ele tem um papel fundamental em termos de deixar, assim, vamos dizer assim, ele faz questão de que filosofia e valores façam parte da arte marcial dele. E isso no jiu-jitsu brasileiro nós não temos. Não tem nada. E é muito infeliz, mas assim, é a única pessoa que eu vi que possui uma filosofia que eu poderia realmente admirar e gostaria de ensinar para os meus filhos, né, para os meus alunos. A pessoa que mais se aproxima disso é o Armando, para mim, entendeu? Então, mas o Jorge Mendy, assim, todo mundo que conheceu, falar, o cara seria o Mendy para você conversar. Porque o Mendy é muita influência do judô, né? Então eu acho que a escola dele era assim, o do tá bem presente no judô dele. Será bem claro, assim, quem conheceu ele, né, as pessoas que puderam compartilhar momentos com ele e tal, mas infelizmente a história não leva esses, né, para a superfície, né? A história tende a enterrar esses. Quem sobe para a superfície nem sempre são os mais nobres. Cara, você matou duas em uma, mas matou de forma brilhante, foi sensacional. Sem problema nenhum, muito, pô, eu me encantei aqui, imagina, eu tô ficando mais seu fã pelas histórias que você viu e rola uma inveja bruta aqui de, pô, que legal que esse cara viveu isso aí. Mas uma inveja sadia, tá? Assim, aquele negócio, poxa. Eu sempre falo assim, eu morro de inveja do Demian Maia. Pô, ele não é teu amigo, meu irmão, amo ele, mas morro de inveja. Lutou pra caramba. Lutou muito. Eu tenho inveja de todo mundo que é melhor que eu. Eu tenho inveja de um monte de gente. Mas uma inveja sadia, assim, admiração, Sim, né? Mas coisa assim de ódio, né? Assim, tem que explicar, né? A palavra inveja não faz jus ao sentimento. O sentimento é muito amplo pra palavra, entendeu? Na verdade é o seguinte, fala, puxa, que legal que esse cara teve a oportunidade, que legal que ele aproveitou. Pô, queria também. Acho que é por aí que o negócio fica. E vamos fechar então aqui o programa com a faixa preta, onde coma. Merece todas as glórias, todas as honras mesmo? Ou teria algum outro desses caras que, poxa, na sua visão, teria que ser mais importante, mais propagado, mais insensado que ele? Olha, interessante, né? Assim, eu aprendi tanto nesse documentário, porque eu tinha uma ideia, a minha visão do jiu-jitsu, ela vai mudando conforme nós vamos filmando, editando, né, estudando, entrevistando.
Mas assim, o Robson, ele fala uma coisa muito legal. E nós perguntamos assim, ó, qual a importância do Carlos Gracie para o jiu-jitsu? O Robson, que é, né? O cara Pai do... dele. Sim. Ele fala assim, ó, quem seria o Conde Coma sem o meu pai? O Conde Coma seria uma lenda da Amazônia, ele seria a lenda do boto cor-de-rosa. Ele seria uma lenda, assim, ninguém saberia quem é esse cara, a não ser um japonês empolgado. Ele fala bem assim. Tá aí o Carlos Gracie, o homem do jiu-jitsu. Mas ele, assim, nós não estamos nem falando sobre o Coma, nós estamos falando sobre o pai dele. Mas ele falou uma coisa muito importante. Quem fez, não foi o Maeda que fez o Carlos, foi o Carlos que fez o Maeda. Foi o contrário, foi o Carlos que fez o Maeda. Sem Carlos, ninguém saberia que é o Maeda, porque o Maeda, embora ele fosse famoso na época, hoje ele é conhecido, assim, se você colocar a imigração japonesa no Brasil, uma das primeiras fotos que aparece no Google é a do Maeda. Porque ele talvez seja um dos imigrantes mais famosos, talvez o mais famoso imigrante japonês para o Brasil, seja o Maeda. Né? Conhecido no mundo todo, ele é conhecido no mundo todo, o Maeda. Mas o Maeda seria conhecido sem o Carlos? Na década de 70, ele era conhecido. Tem uma história que o Gota Tsutomi nos contou lá em Belém do Pará, como o pai do Lyoto Machida. Esqueci o nome do pai dele agora. O nome já bem... Shinzo Machida. Shinzo Machida? Acho que Shinzo acho que é o irmão dele. Shinzo é irmão. Shinzo é irmão, é. Shinzeiro, eu não vou lembrar. Ah. Eles encontraram a cova do Maeda. Olha como o Robson tem razão. Encontraram a cova do Maeda, era destruída. O pai do Lyoto, eles pegaram uns estudantes universitários no Japão, vieram para o Brasil, levantaram uma grana, eles se juntaram e construíram uma cova nova para o Maeda. Numa época onde o nome do Maeda era esquecido, porque a família Gracie começou a usar o nome Maeda muito tempo depois. O Carlos toca no assunto quando pergunto. Mas essa linhagem, esse link com o Maeda se torna muito importante depois, na década de 90, com a explosão. Orion, né? É lógico. Aí eles tinham que criar um elo com o Japão, entendeu? Mas até então eles não ficavam falando muito. Até então era Hélio, Carlos, eles não ficavam criando essa conexão com o passado, assim, não era tão... não fazia parte do marketing. Mas você vê assim que não tinha uma preocupação com o Maeda. Assim, o Maeda se torna uma pessoa relevante quando a história é recontada na década de 90. Mas o que o Maeda faz a nível prático? Ele dá algumas apresentações, algumas lutas marmeladas no Brasil, né? Mas ele vai para Belém, ele está praticamente aposentado. Ele forma 5 brasileiros: Jacinto, Guilherme de la Roque, Valdemar Lopes, Rafael Gomes e Dr. Matheus Pereira. Provavelmente promovidos à preta. Nós temos evidência que eles bem provavelmente foram promovidos à faixa preta por Maeda. E a partir disso, o Maeda dá um passo para trás. Ele vira um diplomata assim, de imigração japonesa. Ele vira um lobista para a imigração japonesa, que é um episódio muito interessante. Se eu tivesse tempo, eu ia até pesquisar mais essa história. Mas, assim, o que o Maeda faz na realidade? Ele é tido como o pai do jiu-jitsu brasileiro, mas primeira coisa, ele está ensinando judô, não é jiu-jitsu. Embora ele chamasse jiu-jitsu, porque quando ele sai do Japão, era o termo que usavam. O termo judô não era tão popular. Mas, assim, o que ele faz, na verdade? Assim, ele ensina o Jacinto Ferro, que dá os primeiros passos do Carlos. Esse é o papel do Maeda. Mas, se você for ver, o Geomori fez muito mais, o Jorge Gracie fez mais, o Takeo Iano fez mais, o Carlos fez mais, o Hélio fez mais, todos eles fizeram mais. Assim, o Maeda é o que menos faz. Mas ele foi colocado no pedestal porque ele é o link com a Kodokan. Ele é quem dá credibilidade para o jiu-jitsu brasileiro. Então... Pô, sensacional. E para quem não sabe, a Kodokan é a universidade do judô criada pelo Jigoro Kano, e é judô, não tem conversa. Se o Maeda saiu da Kodokan, ele saiu ensinando judô. Não tem conversa. Eu acho que sei lá, muita pretensão falar que, não, ele ensinou jiu-jitsu, sei lá, eu vejo... Não, vou te ver uma coisa, mas só para acabar essa história do jiu-jitsu muito engraçada. Quando o jiu-jitsu brasileiro volta para o Japão, o Royce Gracie no UFC, o japonês assiste, 95, o Rickson luta, né? O japonês fica, quem que são esses caras? Curiosidade, quem que são esses brasileiros? E mais importante, por que eles estão falando que é jiu-jitsu, quando é claramente judô? O japonês não entendeu nada, né? Ele falou assim, por que estão falando que é jiu-jitsu? Não é jiu-jitsu, é judô? Porque o jiu-jitsu, para o japonês, é uma coisa arcaica. Não tem nada a ver com o que a gente pratica hoje. Nós praticamos o judô de chão. É isso que nós praticamos. Mas tem uma entrevista muito bacana com o Yuki Nakai, que foi uma das minhas prediletas. Talvez seja a minha entrevista predileta, que infelizmente, como eu não falo japonês, só fui conseguir ler os transcritos depois, né? Mas assim, a gente pergunta qual a importância do jiu-jitsu brasileiro no Japão.
Aí ele fala assim, ó, o primeiro sentimento foi o de surpresa. Ninguém no Japão tinha a menor ideia de que tinha um estilo, uma vertente do judô que era tão... Ela não é sofisticada, mas eles eram bons, né? Que leva ao segundo sentimento, aquele assim de choque e medo até. Pô, esses caras são bons. O Rickson é bom de chão. O Royce é bom de chão. Quem são esses caras, né? Mas assim, foi seguido por um sentimento de nostalgia e até de melancolia, ele explica, porque assim, eles viram que eles perderam, que o judô negligenciou algo muito rico, uma tradição riquíssima do Kosen, do Oda Tsutsune, uma tradição do Mataimon, uma tradição muito antiga, que era muito presente, muito rica no Japão. O judô Kodokan, ele vem como rolo compressor, né? Assim, é a nossa regra. O judô Kosen sobrevive, mas ele é o pedreiro, ele compara com o judô Kosen com uma colecionar cards assim de jogadores de beisebol. Que é um hobby que americanos têm, eles colecionam cards de jogar beisebol, assim, sabe? É uma curiosidade, assim, é um hobby. Não é um esporte de massas, não é algo muito praticado, é uma curiosidade. Ele compara o Kosen Judô com isso. O Kosen Judô ficou muito nicho, ficou muito isolado, assim, ninguém presta atenção, mas ele sobrevive. Mas assim, e o Yuki Nakai faz, olha que beleza de arte que nós tínhamos, que nós perdemos. E graças aos brasileiros, nós recuperamos. E hoje o Yuki Nakai, que vem do Kosen, ele é presidente da Federação de Jiu-Jitsu Brasileiro do Japão. Olha que interessante. Pô, Robert, cara, sensacional bate-papo. Eu queria te agradecer. Mais uma vez, o que eu puder, dentro de todos os meus canais, divulgar o Closed Guard. Cara, como gratidão, eu vou fazer com o maior gosto do mundo. Acho que o mundo é feito de pessoas que são gratas. As pessoas que são gratas tendem a crescer muito mais. Pô, muito obrigado de coração. Obrigado mesmo, cara. Obrigado a você, obrigado, Pedro. E, pô, agradeço a todos que ouviram aí. Ajudar a divulgar o documentário, porque nós não vamos ter apoio da Grace Magazine, nem da Flo, nós não vamos ter apoio de nenhum grande meio de comunicação, nós já sabemos disso. O nosso marketing vai ser orgânico, vai ser isso aqui, bate-papo e boca a boca. Então, eu peço a todos os praticantes aí, nós estamos fazendo um trailer, nós estamos no processo digital trailer, eu estou pedindo para todo mundo repostar, porque essa vai ser a nossa maior propaganda. As pessoas repostarem o trailer, porque o filme, eu te falo, Pedro, eu tô perdendo tempo, dinheiro com isso. Eu não tô ganhando com isso. O tempo que eu coloquei, a energia que eu coloquei, ainda mais uma pessoa sem conhecimento nenhum de filme, que eu não tenho experiência nenhuma em filme, pô, foi monumental, cara. Foi um esforço colossal minha e por parte da equipe toda, não só meu, mas de todos os envolvidos. Então, do Fábio também, inclusive, Marcial ajudou bastante, pessoal de Virgínia aqui, muita gente trabalhou nisso. Então, eu peço pra galera não copiar, né? Sim, que é o mínimo, né? E apoiar, né? Ajudar a divulgar o filme aí, que vamos conhecer nossa história para nós entendermos o nosso presente e termos um futuro melhor. Só para fechar, já tem algum acordo com Netflix, alguma coisa? Vai sair em cinema? Nós vamos lançar na nossa página closeguardfilm.com. Nós estamos construindo uma página onde você vai poder provavelmente alugar e comprar. Talvez só comprar, eu não sei ainda como é que nós vamos fazer isso. Mas a ideia é alugar para o público ou vender, se eles quiserem comprar e poderem assistir quando eles quiserem. E mais para frente fazer um DVD, de repente com algumas cenas extras e tal. Depois disso, de repente, o YouTube ou o Netflix. Mas de imediato não vou no Netflix, não. E estou escrevendo um livro também, tá? O livro é acompanhante do documentário, muito material que não vai ser usado no documentário. Eu não queria jogar fora, que é material muito bacana. Então eu vou inserir no livro que eu estou escrevendo. Eu estou mais da metade escrito já. Eu acho que eu termino antes do filme, inclusive. Porra, Robert, muito sucesso, cara. Que Deus te abençoe aí. Você e sua família. E que vocês tenham muito, muito sucesso com o filme, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí, Pedrão. Forte abraço para todos no Brasil aí. Saúde.